Gente, vocês ficaram sabendo do caso dos brasileiros que ficaram retidos no aeroporto da Holanda semana passada e tiveram algumas consequências? Esse vídeo é um pouco mais sério do que eu vinha tratando porque fica mais como um aviso aos futuros imigrantes e os que já estão aqui, que às vezes acham que a exceção é a regra e não é bem assim, tá? Vamos ao vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Andrei aqui mais uma vez. Tudo tranquilo por aí? Aqui tá dentro do possível. E hoje eu quero trazer esse assunto um pouco mais sério, que sempre gera uma discussão mais acalorada, alguns lados apoiam, outros lados contestam, mas eu acho a discussão válida. Mas antes de mais nada, eu vou pedir para vocês me ajudarem, deixando o like, compartilhando o vídeo. Se não forem inscritos, é só clicar no botão ali embaixo, se inscreve no canal, aproveita e já ativa as notificações que é no sininho. Fazendo isso, vocês me motivam a continuar produzindo conteúdo de relevância e também me ajuda a direcionar ao que vocês querem assistir por aqui. Mas enfim, vamos aos fatos. Eu vou começar pela notícia, que eu vou resumir bem ela, e quem quiser ler a notícia completa, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para a matéria, certo? Um casal de brasileiros que residia aqui em Portugal desde 2019 resolveram voltar devido à situação atual. É compreensível. Eles ficaram desempregados ainda em 2020, ela chegou aqui e trabalhou como enfermeira e ele como mecânico. Então, desde o ano passado, a vida deles começou a ficar mais tumultuada. Em dezembro, eles compraram passagens agora para março, para o dia 15. Só que todos sabemos que Portugal está com algumas restrições de voo para o Brasil e as passagens começaram a ser adiadas. Dia 15, aí a passagem passou para o dia 18, e por fim passou para o dia 7 de abril. Como eles não podiam esperar mais, porque precisavam ir embora mesmo, já não tinham mais condições de se manter em Portugal, com alguma ajuda, eles compraram passagens pela KLM, que é uma companhia aérea holandesa, com saída de Amsterdã, ou seja, tiveram que ir de Portugal a Amsterdã e de Amsterdã para o Brasil, ok? Tranquilo de acompanhar? Só que aí que começaram os problemas. Porque quem vem para a Europa tem que passar pela imigração, tanto na entrada como na saída, para ver esse controle. Então, na hora de sair, eles foram parados pela Polícia de Fronteiras, e onde foi pedido a autorização de residência. Por quê? Eles não tinham o título de residência ainda. Estava em andamento no CEF, a manifestação de interesse. Eles tinham apenas esse documento, que também não serve de nada. E como eles estavam aqui há mais de 2 anos, já havia passado o prazo de turista. Foi onde gerou o problema também. O que agravou a situação também foi que nenhum deles falava nem holandês nem inglês, o que dificultou muito a comunicação. Isso tudo semana passada. Eles chegaram às 18 horas e só foram liberados às 3 da manhã. Eles foram interrogados nesse tempo, pressão psicológica, sem direito a comer, sem direito a beber, sem direito a telefonar, sem direito a ir à casa de banho. Isso tudo alegado por eles, está na matéria. Eu estou apenas relatando os fatos que eles relataram. Eles também alegaram que foi oferecido um tradutor. Entretanto, esse tradutor mal falava português, ou seja, não servia de nada. E para resumir, eles tiveram as digitais recolhidas, fotos tiradas e tiveram que assinar um documento de 6 páginas, sendo que só a primeira foi traduzida. Eles não sabiam praticamente o que eles estavam assinando. Mas, na verdade, o que eles estavam assinando era que, durante 3 anos, eles não poderiam retornar à Europa. Levaram uma suspensão. E também, por final, não menos importante, o senhor alegou que os policiais foram xenófobos e arrogantes. Caso encerrado, liberados, voltaram ao Brasil, onde eles puderam relatar essa história. Foi bem resumido, como eu falei. Quem quiser ler completo, descrição do vídeo tem o link ali. E por que eu trouxe esse assunto? Eu vou por partes porque é uma série de erros, desconhecimento e por muitas vezes até uma certa ingenuidade de quem imigra para cá. Eu vou falar primeiro sobre o fato deles não terem o título de residência, terem apenas a manifestação de interesse e o que acontece nessas viagens por aqui, tanto por dentro da Europa para fora da Europa. Se você não tem o título de residência, se você está apenas com a manifestação de interesse feita em Portugal e já expirou o prazo de turista, entenda que você não pode sair do território português. É regra, o CEF diz exatamente isso. Quando você faz a manifestação de interesse, tem um item lá que diz exatamente isso. Durante a tramitação do processo, você não pode deixar o território português. Esclarecido? Muitos dizem que viajam sem problema. E geralmente não dá problemas. Mas por quê? Voos internos aqui no espaço Schengen, União Europeia, não há imigração. Se eu pegar um voo do Porto para Barcelona, eu vou chegar no portão de embarque, vou apresentar um documento de identificação. A companhia aérea ela não tem um poder de polícia, mas se ela suspeitar de algo, ela pode chamar a polícia. Mas geralmente eles olham o passaporte para comprovar se é o nome que está na passagem, vai a tua vida, siga a tua viagem. E geralmente isso que acontece.
sem maiores problemas, mesmo sem o título de residência. Mas qual é a chave nisso, o ponto que eu quero chegar? Vamos imaginar a seguinte situação. Você está lá em Madrid, Paris, sei lá, qualquer lugar. E você é atropelado, tem que ir para o hospital. Você vai chegar no hospital, tem que apresentar um documento. Ok. O hospital vai pedir seu documento, você vai estar com o passaporte. Vamos começar que você já não vai ter o atendimento gratuito. Diferente de Portugal, Espanha e França, não tem direito a PB4, filho. Você não tem a cobertura de saúde que você tem em Portugal aqui. E aí, como é que vai fazer? Supondo que o hospital suspeite que você é um imigrante legal, que possa ter acontecido alguma coisa, eles resolvem contactar a polícia vai chegar lá, e aí? Você vai dizer o quê? Não terminei ainda. Vamos para a segunda situação. Você foi, sei lá, você foi para Colônia, na Alemanha. Tá lá bebendo sua cerveja, tranquilo, e briga de bar. Você não tem nada a ver com isso, foi pessoal no canto lá, só que chegou a polícia, enquadrou todo mundo, documento, passaporte. O policial vai olhar, mas o senhor já está aqui há mais de 2 anos, residência na Europa. Ah, não tenho. Como assim? Não tenho. Ah, minha manifestação está feita em Portugal. Portugal é uma coisa, Alemanha é outra. Siga, delegacia, esquadra. Chegando lá, processo. Infelizmente o senhor não pode ficar na Alemanha. Ah, ok, vou voltar para Portugal. O senhor não volta para Portugal. O senhor não tem residência em Portugal, não tem um título de residência. Seu título de residência, para onde você vai, seu país de origem é Brasil. É Brasil, filho. Não tem outro problema. Então percebem quando eu digo sobre o ponto de ter muito cuidado com essas viagens? É que a viagem em si geralmente não vai dar problema, mas você está sujeito a problemas nos países que você vai visitar. E lá você não tem uma manifestação de interesse aceita. É esse ponto que eu quero chegar. A manifestação é aceita em Portugal. Você está tentando se legalizar em Portugal. Depois de legalizado em Portugal, você tem o direito de sair para outros países. Até lá, você tem que permanecer em Portugal. Você foi lá para a Alemanha, para a Itália, deu problema. Ah, mas eu tenho uma manifestação de interesse. Aonde? Portugal? Não, mas aqui não é Portugal, aqui é Itália, aqui é Alemanha. Eles não são nada do CEF, eles não têm contato com o CEF. Ah, mas meu amigo viajou para a França e não aconteceu nada. Ok, sorte. E se tivesse acontecido? Parem de usar a exceção como a regra. Final do ano passado eu tive férias. 10 dias em outubro e 10 dias em novembro. Meu amigo, eu tava com uma vontade de viajar que vocês não têm noção. E eu podia viajar, a passagem estava barata, tinha hospedagem em alguns países aqui, de amigos que já estão, por exemplo, Espanha, França, eu podia ir. Custo baixo, tranquilo. Só que eu não fui. Por quê? Eu não ia correr o risco de jogar todo um planejamento de anos por causa de 3 dias em Paris, 4 dias em Barcelona, 5 dias em Madrid, sei lá. Eu tô aqui vai fechar 2 anos agora. Eu não queria jogar tudo fora por causa de uma vontade de uma semana. Então, o conselho que eu dou para vocês é muita calma. Ah, o CEF demora? O CEF demora sim, o CEF demora. Mas calma. Depois você vai poder aproveitar onde você quiser sem maiores problemas. E uma frase que eu digo muito e eu levo para a vida é: se algo tem a chance de dar errado, eu me preparo para o pior. Eu sempre estou preparado para o pior, porque se o pior acontecer, eu já estou esperando por isso. Se ele não acontecer, maravilha, perfeito. Mas eu não quero ser pego de surpresa, eu não quero correr riscos à toa. Esse é o ponto da manifestação de interesse. Outro ponto que eu quero falar é a diferença entre informação e achismo. O casal resolveu arriscar saindo pela Holanda. Ok, não julgo. Por quê? Eu participo de vários grupos no Facebook de imigrantes aqui em Portugal. O pessoal troca muita informação, se ajuda, tem muita besteira, óbvio, tem muita coisa que não se aproveita, mas na sua grande maioria o pessoal tenta se ajudar. E é de conhecimento geral que a imigração na Holanda ela é mais complicada, ela é mais pesada. A Holanda tem um histórico de tráfico de drogas e tráfico de pessoas, então por lá a imigração tende a ser mais criteriosa. Esse casal que fez a imigração lá, eles sabiam disso. O senhor fala na matéria, eles conhecem, eles têm o conhecimento disso, eles alegam na matéria que sim, que foram avisados que seria mais perigoso. Eu não tô aqui para julgar eles porque, como eu falei lá no início, eu não sei das condições que eles estavam. Se eles fizeram isso era provavelmente porque eles precisavam muito retornar, se arriscar dessa maneira, então, enfim, não julgo eles. Eles fizeram o que eles tinham que fazer, ok, é só um aviso aos outros. Só que o que acontece? Ao mesmo tempo que eu e outras pessoas tentamos passar essa realidade, tentamos não ser otimistas demais e sim realistas, muitas pessoas fazem o contrário. Elas incentivam comportamentos ruins ou comportamentos perigosos que podem resultar em problemas. E geralmente essas mesmas pessoas dizem que pessoas como eu fazem terrorismo, mas enfim. Se você burlou uma regra, se você está correndo risco, perfeito, a vida é sua, você faz o que quiser dela. Mas não incentive os outros a fazerem o mesmo. E nós não podemos romantizar situações como essas. Temos que ser realistas.
Aí eu me lembro vocês conhecem a parábola da verdade e da mentira? Eu vou só trazer a última frase que eu vou citar, porque é mais ou menos o que se encaixa nesse momento. Aos olhos de muita gente é mais fácil aceitar a mentira vestida de verdade do que a verdade nua e crua. Muitas pessoas querem ouvir apenas as pessoas que concordam com elas. E se você diz uma opinião contrária, você está errado, você é terrorista, você está pensando negativo. Para completar esse pacote de achismos e informações, e para eles faltou uma informação importante, que foi sobre a língua local ou o inglês. Gente, já falei isso em outros vídeos e eu não quero ficar repetitivo. Quando forem migrar para um país, qualquer país que seja, China, Japão, qualquer canto do mundo, conheçam, aprendam o mínimo de inglês. O inglês é uma língua universal e o básico é muito fácil de aprender. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar um curso. Não precisa. Você tem um smartphone, você tem um celular. 2 aplicativos, Duolingo e Busuu. São gratuitos. Você consegue aprender inglês do básico ao avançado. Óbvio que chega a um certo ponto, tem que pagar, mas você consegue aprender muito na versão gratuita, ok? Então, estudem. É o mínimo, cara. Porque eu vejo aqui muitos brasileiros não conseguem nem falar o próprio português. E isso já torna a vida deles difícil, certo? Então, estudem. E agora eu vou falar sobre a conduta dos agentes e da polícia em geral aqui. O brasileiro tem a mania de pôr mel em todas as situações. De querer sempre levar na conversa, de querer, sabe, como se pegasse no colo. Tá errado? Não está errado, porque eu sou do Brasil e eu sei como as coisas funcionam e lá, por muitas vezes, nós somos criados assim, é da nossa cultura. Eu vou dizer que nós somos mais, eu não vou dizer amáveis, porque que eles também são, mas nós somos mais delicado com as palavras às vezes. E então quando nós chegamos a Portugal, os brasileiros em geral chegam a Portugal, por muitas vezes acham os portugueses mal educados. E eu afirmo categoricamente que eles, na sua grande maioria, não são. São pessoas muito boas. A diferença é que aqui, os portugueses, eles não dão voltas para dizer o que tem que ser dito. Eles falam na cara mesmo, e por muitas vezes nós brasileiros achamos estranho porque parece que eles estão discutindo na rua, mas não, é apenas uma conversa comum. E acredito que no resto da Europa seja assim também, e no caso da Holanda também. Então, ponha-se no lugar de um agente que tem que controlar a entrada e saída de centenas de pessoas por dia, tendo que cumprir o papel dele, que é evitar, como eu falei lá em cima, que a Holanda é ou era muito forte ainda na questão de tráfico, tanto de pessoas quanto de drogas, e eles têm que ter essa atenção redobrada. Então, por muitas vezes, no estresse do dia a dia, as pessoas perdem um pouco mais. Eu já tenho noção que eles são mais diretos, e por muitas vezes as pessoas perdem um pouco mais essa sutileza. Não estou dizendo que ele está errado ou que ele está certo, que o casal está errado ou está certo. Eu estou tentando ver as duas situações. Então, imagina esses policiais, 2 pessoas, já estão há muito tempo aqui, estão indo embora sem documento, não conseguem falar com eles, não conseguem se comunicar. Pode ter havido nesse meio tempo uma má comunicação, que você pode ter havido, não, houve uma má comunicação e que as interpretações foram erradas. E aí eu volto no assunto da língua. Aprendam o básico do inglês, que você consegue se comunicar. Talvez 1 ou 2 respostas em inglês ali já tivesse mudado o tratamento. Entretanto, sobre o caso de xenofobia e por vezes racismo, eu sei que existe. Eu já presenciei, e não é só aqui, como na Europa e é no Brasil, mas aqui há sim, há. Quem tiver dúvidas do que eu estou falando, é só ir nos comentários dessa matéria que eu vou deixar embaixo que vocês vão ver. É uma minoria? É uma minoria, mas existe sim. O policial foi xenófobo? Não sei. Arrogante provavelmente foi, mas foi xenófobo? Não sei. Pode ter sido como não pode ter sido. E para encerrar assim, não estou aqui para julgar eles. Só eles sabem das condições que eles tinham. Acredito que se resolveram se arriscar desse jeito é porque realmente precisavam. E eles já estavam há um tempo tentando ir embora, não conseguiam. Tá difícil realmente, tanto para sair de Portugal quanto para entrar. O brasileiro tá impossível. E isso é para alertar os futuros e os imigrantes que já estão aqui, que acham que o jeitinho brasileiro resolve tudo. Não é assim que funciona. Muitas pessoas gostam de brasileiros aqui porque são mais comunicativos, são mais tranquilos, mas sem jeitinho brasileiro. Repito, tenho certeza que não foi o caso desse casal. Eles apenas queriam ir embora e tiveram um problemão. Leiam, se informem sobre as leis locais, aprendam o mínimo para se comunicar no país que vocês vão e não contem sempre com a sorte. É o meu recado. Certo? Gostaram dessa história? Querem que eu traga mais assuntos como este? Deixa nos comentários aí os pensamentos de vocês, que eu acho até válido para
desdobrar mais um pouco sobre esse assunto, porque às vezes as pessoas acham que o brasileiro está aqui só para reclamar, e não é bem assim. Eu me ponho nos dois lados, certo? Meu muito obrigado para vocês. Mais uma vez, antes de vocês esquecerem, antes de fecharem esse vídeo, deixa o like, compartilha esse vídeo que eu gostei pra caramba de fazer. Se inscreve no canal se não for inscrito, ativa as notificações. Vou deixar também aqui o meu Instagram. Então peço que me sigam lá. E é isso, minha gente. Meu muito obrigado. Nos vemos na próxima. Bye, bye.